Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab para mais uma análise focada. Hoje vamos dar uma olhada de perto no informativo 817 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele saiu fresquinho em 25 de junho de 2024. E a nossa ideia aqui, neste bloco, é, desvendar os pontos-chave de 3 novas súmulas e também 2 julgados bem importantes da segunda sessão. Vamos nessa? Vamos lá, e olha, acompanhar essas súmulas, essas decisões das sessões é fundamental, né? Não só para quem advoga, mas para quem estuda também. Elas mostram para onde o tribunal está indo. Com certeza. Então vamos direto para a primeira novidade. Súmula 669, novinha, da terceira sessão. Ela diz basicamente o seguinte: o fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente após o advento da Lei N. 13.106, de 17 de março de 2015, configura o crime previsto no artigo 243 do ECA. Parece claro, né? Mas qual o contexto disso? Parece direto, mas tem um histórico aí. O ponto central é essa lei de 2015. Antes dela, tinha uma discussão grande, sabe? Se dar ou vender álcool para menor era só uma infração administrativa ou se já era o crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ah, então existia uma dúvida sobre a tipificação. Exatamente, uma certa zona cinzenta. Aí a lei de 2015 veio para bater o martelo. É crime sim. A súmula 669 agora só consolida isso, pacifica de vez o entendimento. Não tem mais o que discutir nesse ponto. Entendi. E na prática, isso muda muito dia a dia ou só, digamos, oficializa algo que os tribunais já vinham aplicando? Olha, mais oficializa e reforça, viu? Dá mais segurança jurídica, né? Para a polícia, para o Ministério Público, para o juiz na hora de decidir, fica claro. Depois de março de 2015, fornecer álcool para menor é crime do ECA. Recado dado para a proteção dos mais jovens. Certo. Bem importante mesmo. Agora, vamos para a súmula 670, também na terceira sessão. Essa já parece um pouco mais intrincada. Fala de crimes sexuais, vítima vulnerável temporariamente. O que ela diz? Essa exige um pouco mais de atenção. Ela trata de uma situação bem específica. A vítima estava vulnerável só por um tempo. Imagina alguém que bebeu demais, usou alguma droga, mas depois recuperou o total discernimento, tá? Ok, uma vulnerabilidade passageira. Isso. Aí a súmula diz: se o crime aconteceu quando estava valendo a redação do artigo 225 do Código Penal, aquela que foi dada pela Lei 12.015 de 2009, bom, nesse caso específico, a ação penal é pública, mas condicionada à representação. Ah, então a vítima precisa querer que o processo vá para frente, mesmo sendo vulnerável na hora? Naquele contexto específico da lei de 2009, sim. A chave é a data do fato e a lei que vigorava. Porque depois a legislação mudou, né? A regra geral para vulneráveis hoje é a ação ser incondicionada. O MP age de qualquer forma. Entendi. Mas a súmula 670 está dizendo, calma lá, a lei penal não pode retroagir para prejudicar. Se o fato foi na vigência da lei de 2009, aplica-se a regra daquela época que exigia representação para esse tipo de vulnerabilidade temporária. É uma questão de direito intertemporal, né? E dos direitos da vítima também. Indelicada. Mudando de sessão e de assunto, primeira sessão, Direito Tributário, súmula 671. Essa é sobre IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A tese é: não incide IPI sobre produto industrializado que foi furtado ou roubado depois que saiu da fábrica, mas antes de ser entregue ao comprador. Qual a lógica aqui? A lógica está toda ligada ao fato gerador do IPI. Simplificando muito, o imposto nasce quando o produto sai do estabelecimento industrial, certo? Certo. Só que o STJ entende o seguinte: beleza, o produto saiu, mas ele não completou o ciclo econômico esperado. Ele não chegou ao mercado, não foi para o adquirente, porque houve um crime no meio do caminho, furto ou roubo. Ah, então o crime quebrou a cadeia que justificaria o imposto. Exatamente, quebrou o ciclo antes da entrega. Então, não faria sentido cobrar o IPI sobre algo que, na prática, se perdeu dessa forma. Imagino que isso tem um impacto prático bem relevante para as indústrias, né? Sem dúvida. Exige um controle logístico, uma gestão de risco apurada, onde, quando acontece um roubo de carga, por exemplo, pode mudar a questão tributária.
É um detalhe importante para o planejamento fiscal e, claro, para discutir eventuais cobranças ou pedir restituição. Saindo um pouco das súmulas, vamos para um julgado da segunda sessão. É o RESP 2.036.447, lá da Paraíba. RESP, para quem não está familiarizado, são embargos de divergência em recurso especial. A discussão aqui era interessante. Uma pessoa ganhou uma ação, conseguiu de volta umas tarifas bancárias consideradas ilegais. Aí a dúvida era: ela poderia entrar com outra ação depois, só para cobrar os juros que incidiram sobre essas tarifas que ela já recebeu de volta? E a resposta do STJ foi um sonoro não. Isso tem a ver com a coisa julgada material, né? E o negócio chamado eficácia preclusiva da coisa julgada. Explica melhor isso. Basicamente é o seguinte: quando uma decisão judicial vira definitiva, ela não cobre só aquilo que foi expressamente pedido e decidido. Ela cobre também tudo que poderia ter sido pedido naquela mesma ação e que está ligada à causa principal. Ah, então como os juros são ligados à tarifa... Exato. Os juros são um acessório. A tarifa é o principal. Se a ilegalidade da tarifa foi discutida e decidida na primeira ação, a devolução dela já deveria incluir tudo, inclusive os juros. Não dá para fatiar o pedido e entrar com outra ação depois só para pedir o acessório. Seria rediscutir a mesma coisa, o que a coisa julgada impede para dar segurança jurídica. Entendi. O acessório segue o principal, fim de papo. Para fechar este bloco, mais um da segunda sessão. O ERSP 2.111.940, do DF. ERSP são embargos de divergência em agravo em recurso especial. A questão aqui é super prática. Como provar que o sistema eletrônico do judiciário estava fora do ar, instável, para justificar a perda de um prazo de recurso? Nossa, isso é o pão de cada dia do advogado, né? A gente sabe, sistema PJE, EPROC, às vezes cai bem no último dia do prazo. A lei até já ajuda, diz que o prazo prorroga automaticamente se o sistema ficar indisponível no último dia. Certo. A Lei 11.419 e o próprio CPC falam disso. Isso. O problema era como provar essa indisponibilidade. Muitas vezes o tribunal exige um documento oficial, uma certidão. Mas e a dificuldade de conseguir essa certidão imediatamente para juntar no recurso que você geralmente protocola logo no dia seguinte útil? Era um sufoco. E aí o STJ facilitou. Felizmente, sim. A decisão foi no sentido de admitir que essa comprovação oficial da instabilidade possa ser feita depois que o recurso já foi interposto. Ah, que bom. É um alívio. O tribunal reconheceu que, poxa, a falha técnica é do próprio judiciário, não da parte, e que obter esse documento oficial pode demorar um pouco. Então, flexibilizou essa exigência de comprovar junto com o recurso, garante melhor o direito de recorrer na nossa era digital. Excelente notícia prática. Bom, então recapitulando rapidamente o que vimos. 3 súmulas novas, a 669 dizendo que fornecer ao Comenor é crime do ECA desde a lei de 2015, a 670 tratando da ação penal condicionada em certos crimes sexuais antigos contra vulnerável, temporário, e a 671 sobre não incidência de IPI em produto roubado antes da entrega. Isso. E mais 2 julgados relevantes da segunda sessão. Um sobre coisa julgada, reforçando que não dá para pedir o acessório, juros, em outra ação se o principal, tarifa, já foi decidido. E o outro flexibilizando a forma de comprovar falha no sistema eletrônico para não perder prazo recursal. Bastante coisa importante, né? Muita coisa. Mostra bem como a jurisprudência está sempre se movendo, se adaptando, né? Seja a lei nova, seja a realidade da tecnologia. Ficar atualizado é essencial mesmo. Analisamos, então, esses pontos cruciais do informativo 817. E fica talvez uma reflexão. Como será que essas decisões, que parecem tão técnicas, acabam impactando a vida das pessoas, a percepção de justiça, a eficiência do sistema como um todo? Bom, assunto para pensar. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa exploração. Olá! Vamos lá para mais um bloco de análise do informativo 817 do STJ. Vamos sim, dando sequência, né? Isso. Agora a gente vai dar uma olhada em mais 5 julgados. Temas bem variados, viu? Desde contrato antigo até tecnologia e regulação. Sempre interessante ver como o STJ lida com essas questões. Pois é.
Vamos passar pelo RESP 2143.882-SP, depois o ARESP 2000.001.082, aí tem aquele RESP 2093.778, que está dando o que falar. Ah, o das plataformas de ônibus. Esse é quente. Esse mesmo. Depois o RESP 2024.527 e fechamos com o RESP 2135.783. Pronta? Com certeza. Manda ver. Beleza. Primeiro caso, RESP 2143.882-SP. Imagina assim, a União herda um contrato de uma empresa, e nesse contrato tinha lá uma cláusula de arbitragem. Só que isso foi antes daquela lei de 2015, que deixou claro que o governo podia usar arbitragem. E aí, a União tinha que aceitar arbitragem ou podia pular fora? Essa foi a grande dúvida, né? Porque, assim, a União poderia simplesmente dizer, olha, sou poder público, essa cláusula é antiga, não vale para mim. Tinha essa tensão, sabe, entre o interesse público e a segurança dos contratos já feitos. Faz sentido. E o STJ? Como é que ficou isso? O que pesou mais? Então, o STJ bateu o martelo, a União está, sim, obrigada a seguir a cláusula de arbitragem. Mesmo sendo anterior à lei específica? Exatamente. O argumento foi que, olha, mesmo antes dessa lei de 2015, já tinha um entendimento bem forte de que a administração pública podia, sim, se submeter à arbitragem. Não era algo totalmente novo. Ah, entendi. E aí, ignorar essa cláusula agora seria uma ofensa ao ato jurídico perfeito, né? Aquele acordo que foi feito direitinho lá atrás tem que ser respeitado. Para dar segurança, né? Mesmo quando o Estado entra no meio. Perfeito. E a lógica foi até um pouco além. Lembraram que a cláusula de arbitragem é meio que autônoma do contrato principal. A lei de arbitragem fala isso. E também pegaria mal, né? Contrário à boa-fé, a União querer discutir o contrato para pedir indenização, mas aí, na hora de resolver o problema, rejeitar o jeito que o próprio contrato mandava resolver. Verdade. Usar só a parte que interessa. Isso. E confirmaram que essa obrigação passa para quem sucede no contrato. Basicamente um recado de que o Estado, quando contrata, está cada vez mais sujeito às regras do jogo, como todo mundo. Entendido. Bom, vamos mudar de assunto agora. Tributário na veia. ARESP 2.001.082-SP. A discussão aqui é sobre bancos e PIS/COFINS. Sabe o dinheiro que eles pagam para os correspondentes bancários? Aquelas lojinhas, lotéricas. Sei. Para ampliar o alcance, né? Isso. A questão é, esse pagamento pode ser descontado da base de cálculo do PIS/COFINS? Entra como despesa da atividade principal do banco. Ah, a dúvida clássica de classificação de despesa para fins tributários. Se é custo da intermediação financeira em si ou se é outra coisa. E aí, qual foi a definição do STJ? Pode ou não pode deduzir? O STJ disse que não pode. O raciocínio foi o seguinte: uma coisa é a atividade principal do banco, tipo captar e emprestar dinheiro, que é a intermediação financeira. Outra coisa são os meios que o banco usa para fazer isso. E o correspondente bancário seria um meio. Exato. Foi visto como uma escolha operacional. Tipo, o banco poderia escolher ter mais agência ou mais funcionário ou usar correspondente. É uma forma de viabilizar o negócio. Então seria uma despesa mais administrativa, digamos assim, não ligada tão diretamente à operação de emprestar o dinheiro. Diferença técnica, mas que pesa no bolso dos bancos. Com certeza. Bom, agora vamos para o tal RESP. 2.093.778 PR, o que você chamou de polêmico. Plataformas digitais vendendo passagem de ônibus interestadual, mas usando empresa de fretamento. Muita gente usa isso hoje em dia, né? Preço mais baixo, às vezes. Sim, um modelo que cresceu muito rápido. A ideia é, tem um app, um site, que conecta o passageiro direto com uma empresa que tem ônibus de fretamento disponível. Só que aí vem o pulo do gato. Qual? A venda é individual. Você compra só a sua passagem, para ir de um ponto A para um ponto B. E muitas vezes não é aquele esquema de fretamento antigo de um grupo fechado que vai e volta junto. É o que chamam de circuito aberto. Ah, mas espera aí. O fretamento que a gente conhecia, aquele regulado por um decreto lá de 1998, não era bem diferente. Tinha que ser grupo fechado, ir de volta, não podia vender passagem solta. Exatamente. Aí é que o caldo entorna.
A regra antiga do fretamento é super restrita. Tem que ser um grupo definido, viagem fechada, ida e volta com o mesmo grupo, sem vender assento individual e, principalmente, sem operar como se fosse uma linha regular, parando em rodoviária, com horário fixo, essas coisas. E essas plataformas, na visão do STJ, estavam fazendo o quê, então? Só conectando gente ou algo mais? Então, o STJ foi bem a fundo nisso. A conclusão foi que a plataforma não é só uma vitrine, um classificado. Ela faz bem mais. Ela organiza a operação toda, define as rotas, põe preço, vende as passagens individuais, coordena com as empresas de fretamento que são parceiras. Então a plataforma está no centro do negócio. Sim, e o resultado disso para o STJ é que essa operação toda descaracteriza o serviço de fretamento. Fica muito, mas muito parecido com o serviço regular de transporte de passageiros. Aquele das empresas de ônibus tradicionais que precisam de permissão do governo, cumprem horário, tem tarifa controlada, um monte de exigência, né? Exatamente. As empresas regulares, que seguem a Resolução 4770 da ANTT, têm obrigações pesadas que as de fretamento não têm. Segurança, frequência, acessibilidade. E aí o STJ entendeu que esse modelo das plataformas, funcionando quase como linha regular, mas sem ter as mesmas obrigações, era, na prática, uma prestação irregular de serviço. E além de irregular, Além de irregular, configurava concorrência desleal com as empresas que jogam o jogo pelas regras, que operam um serviço regular e pagam todos os custos associados a isso. Foi uma decisão de impacto enorme nesse mercado, né? Mexeu com um modelo de negócio bem popular. imagino, bem impactante mesmo. Mudando completamente de área agora. RESP 2.024.527. RS, esse aqui é sobre a estrutura das leis, medida provisória, um caso bem específico. Uma MP foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Normal, acontece. Só que antes de ser rejeitada, ela já tinha sido suspensa por uma liminar do STF no ADI. Que rolo? É um quebra-cabeça jurídico interessante. A questão era a seguinte: a Constituição tem uma regra geral lá no artigo 62 que diz que, mesmo se uma MP for rejeitada, as relações que aconteceram enquanto ela valia continuam regidas por ela, para dar segurança, né? Certo. Mas aí veio a liminar do STF e suspendeu a MP antes da rejeição. Isso muda tudo. Muda, porque a pergunta passou a ser: e as relações que aconteceram no período em que a MP estava formalmente vigente, mas já suspensa pela liminar do STF? Elas valem depois da rejeição, seguindo a regra geral da Constituição? E a resposta do STJ foi? A resposta foi não. O STJ entendeu que essas relações, ocorridas enquanto a liminar do STF estava valendo, não podem ser consideradas válidas com base na MP rejeitada. Ah, então a liminar da STF teve mais peso ali naquele momento. Exatamente. O fascínio foi que a decisão judicial de suspensão prevaleceu. Validar atos praticados com base na MP durante a vigência da liminar seria meio que ignorar a decisão do STF. Seria quase como ressuscitar a norma que já estava suspensa, justamente no ato em que ela morria de vez com a rejeição. Então a ordem do STF de suspender falou mais alto naquele período específico. Complexo, hein? Uma decisão sobrepondo a outra. Bom, para fechar nosso bloco, RESP 2.31573-DF, Direito Civil, Direito Digital. Motorista de aplicativo, a plataforma suspende o perfil dele depois de um incidente grave. A pergunta: pode suspender assim, na hora, sem avisar antes, sem dar chance para o motorista se defender primeiro? Essa é uma tensão clássica hoje em dia, né? De um lado, a plataforma querendo agir rápido para proteger os usuários, a imagem dela. Do outro, o motorista que depende daquilo ali para trabalhar e quer o direito de se defender. E o STJ? Achou um meio termo. Como fica? Achou, sim. O STJ disse que a suspensão imediata, sem defesa prévia, é possível. Mas... Tem um mas. Tem um mas importante. Só em casos de condutas consideradas graves. Deram exemplos: assédio, racismo, algum crime, agressão física. Coisas que colocam em risco a segurança dos usuários ou o próprio funcionamento da plataforma. A justificativa é essa: proteger a coletividade e a própria plataforma,
que também pode ser responsabilizada. Ok, faz sentido em casos graves. Mas e o direito do motorista de se explicar, de dar versão dele? Ele perde isso? Não, não perde. Essa foi a ressalva fundamental do STJ. Apesar da suspensão imediata poder acontecer nesses casos graves, o motorista tem o direito de ser informado do motivo da suspensão logo depois e tem que ter a oportunidade de apresentar a sua defesa posteriormente. Ah, então a defesa vem depois. Vem depois. Para tentar reverter a suspensão, buscar o recredenciamento. Isso está ligado até com a LGPD, né? O direito à revisão de decisões automatizadas. A plataforma avalia o risco, inclusive para ela mesma. Se depois da defesa ficar comprovado que houve mesmo a violação grave dos termos de uso, aí o descredenciamento não é considerado abusivo. Mas, claro, essa decisão da plataforma ainda pode ser discutida na justiça depois. É um equilíbrio, né? Segurança, agilidade da plataforma e o direito de defesa do motorista. Entendido. Um equilíbrio delicado mesmo. Bom, fechamos aqui mais este bloco de análise do informativo 817 do STJOCA. Quanta coisa, hein? Desde arbitragem até motorista de app. Mostra como o direito está sempre correndo atrás das novidades e dos problemas do dia a dia, né? Exatamente. E a nossa conversa sobre o informativo 817 continua, claro, no próximo bloco. Combinado? E para quem está acompanhando, curtiu essa análise, então? Olha, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder as próximas discussões e fica aqui a reflexão. Como que o sistema legal consegue ou deveria equilibrar a necessidade de regras estáveis com a velocidade das inovações, dos novos negócios? Assunto para pensar, né? Com certeza. Nos vemos no próximo bloco. Olá, seguimos aqui com o informativo 817 do STJ. Ele é bem extenso, né? Bastante coisa, sim. Então, para este bloco, a gente separou mais 4 julgados importantes, continuando nossa conversa anterior. Vamos lá. Olha, temos o RESP 2095-414 de São Paulo e também o ARESP 1.700.368 lá do Ceará. Nesses dois, acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais, tá? Combinado. E os outros dois? E temos mais 2 para comentar. O RESP 2061-199 do Rio e um agravo interno, o ARESP 1.295.169 do DF. Perfeito. Podemos começar. Vamos sim. Começando pelo RESP 2095-414 SP. Esse mexe com o direito do consumidor e também com o direito notarial e registral. A discussão central aqui é bem prática, sabe? O que não pode faltar de informação quando o nome de alguém vai para um cadastro de inadimplentes, tipo Serasa, SPC. Certo. E o foco foi na data de vencimento da dívida. Precisava constar ou não? Exato. E a resposta do STJ foi clara. A inscrição do nome do devedor, ela tem um limite, 5 anos. Isso já sabíamos. Isso, mas o ponto-chave é: esse prazo começa a contar do dia seguinte ao vencimento da obrigação. Então, essa data de vencimento virou informação essencial. Ela precisa estar lá no cadastro. O STJ bateu o martelo nisso. Faz todo sentido, né? Até porque já tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, o CDC, lá no artigo 43, parágrafo 1º. E a súmula 323 do próprio STJ também fala desse prazo máximo de 5 anos. Mas, assim, por que essa data de vencimento é tão crucial? Mais do que, sei lá, quem é o credor ou quando o título foi emitido? Ótima pergunta. É que, sem a data de vencimento, como é que você calcula corretamente o prazo dos 5 anos para tirar o nome da pessoa de lá? Fica impossível, né? Verdade. E mais que isso, garante a precisão, a atualidade da informação. A ideia central é proteger o consumidor. Impedir que uma informação negativa antiga, que já devia ter caducado, como a gente fala, continue lá, sabe? Prejudicando o acesso ao crédito para sempre. Entendi. É o marco temporal mesmo. Exato. É o marco zero para esse controle do tempo. Fundamental para a análise de risco que o mercado faz. É diferente de outros dados, tipo detalhes do credor, valor exato. A data de vencimento afeta diretamente por quanto tempo aquele registro negativo pode impactar a vida da pessoa. Tem que ser justa a informação. Nossa, interessante como um detalhe faz tanta diferença.
Bom, mudando um pouco de área agora, vamos para o RESP 2061-199 do Rio de Janeiro. Certo. Marcas. Isso. Direito notarial, registral, direito empresarial e até a Convenção da União de Paris, a CUP entrou na jogada. A disputa era sobre nulidade de registro de marca, tinha a alegação de má-fé, de notoriedade de uma marca estrangeira. Pois é, e a decisão trouxe um ponto bem relevante sobre prescrição nesse tipo de ação. Para você conseguir anular um registro de marca alegando má-fé, depois que já passou o prazo normal de 5 anos... Que é o prazo geral para pedir a nulidade, né? Isso. Depois desse prazo, não basta só alegar a má-fé. O STJ diz que é preciso provar duas coisas, cumulativamente. Primeiro, que a marca estrangeira já era notória, muito conhecida aqui no Brasil antes do registro da marca similar. E segundo, que houve mesmo má-fé de quem fez o registro aqui. Ah, então tem que provar os dois, notoriedade e má-fé. Exatamente. E tem mais um detalhe interessante. O STJ olhou para o comportamento das partes ao longo do tempo. E nesse caso específico, parece que as empresas tinham uma relação comercial bem longa, né? Quase 30 anos e, pelo visto, harmônica. Isso mesmo. E essa relação de décadas, sem grandes conflitos, acabou pesando contra a alegação de má-fé, que só surgiu muito tempo depois. Entendi. Aplicaram aquela ideia do venire contra factum proprium, né? Que, trocando em miúdos, quer dizer que você não pode agir de forma contraditória com seu comportamento anterior, frustrando a expectativa que você mesmo criou na outra parte. Essa longa parceria acabou relativizando a alegação de má-fé. E aí, como não se provou a má-fé dentro do contexto todo, a ação de nulidade foi barrada pela prescrição. Mostra como o histórico da relação conta, e muito. Entendido. Vamos dar uma olhada rápida agora no agente no ZDCLI no ARESP 1.295.169-DF. O tema aqui é previdência privada. Ok. A discussão era se aquela regra da correção monetária plena da súmula 289 do STJ, sabe? Aquela que garante a correção total da reserva de poupança, se ela valia também para quem só migra de um plano para o outro dentro da mesma entidade. E a resposta do STJ foi direta. Não. A súmula 289, que manda aplicar um índice de correção que reponha de fato a inflação, só vale para quando o participante se desliga do plano e resgata os valores. Ah, só no resgate mesmo. Só no resgate. Não se aplica para quem simplesmente migra entre planos oferecidos pela mesma entidade. O tribunal até reforçou o que já tinha sido decidido no tema repetitivo 943. A migração é considerada uma transação, um negócio único, indivisível. Tipo um pacote fechado. Isso. Não dá para você pegar só a parte boa das regras de desligamento, como a correção plena, e aplicar na migração ignorando as outras condições da troca de plano. Clareou. Bom, para a gente fechar este bloco, vamos voltar a aprofundar um pouco mais no ARESP 1736-EC. Esse caso é bem conhecido, né? Remete àquele furto milionário ao Banco Central lá em Fortaleza. Sim, um caso emblemático. E a discussão aqui mistura processo civil e processo penal. A pergunta era, o Banco Central, que foi a vítima do furto, precisava ou não participar de um mandado de segurança que estava discutindo a devolução de bens apreendidos com os investigados. Bens que poderiam ser usados para ressarcir o próprio banco, né? Exatamente. E o STJ entendeu que a participação do Banco Central era, sim, indispensável. Considerou que seria inadequado impedir a vítima, o ofendido, de se habilitar num processo que decide o destino de bens que interessam diretamente a ela para reparar o dano sofrido. A decisão sobre os bens afeta diretamente o BCE, né? Com certeza. Afeta o direito do banco de buscar o ressarcimento. Por isso, o tribunal foi firme. Era caso de formação de litisconsórcio passivo necessário. E o que significa isso na prática? Litisconsórcio passivo necessário? E onde está a base legal para essa exigência? Significa que o Banco Central tinha que ser chamado formalmente para integrar o processo do mandado de segurança como réu junto com a autoridade coatora para poder se defender, apresentar seus argumentos, produzir provas, recorrer. Para ter voz no processo. Exato. Sem a presença dele, a decisão sobre a restituição daqueles bens específicos não teria validade em relação ao banco.
A base legal para isso vem tanto da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, que no artigo 24 prevê expressamente a possibilidade de litisconsórcio. Ah, a própria lei do MS permite. Sim. E também do Código de Processo Civil, no artigo 114, que trata das hipóteses de litisconsórcio necessário, quando a decisão tem que ser uniforme para todos os envolvidos. E o ponto central aqui, sabe, é garantir o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, mas olhando também pela ótica da vítima. O interesse dela na reparação do dano é inegável, é concreto. Faz sentido. A jurisprudência, de modo geral, tem evoluído para dar mais espaço, mais voz para a vítima no processo penal e nos seus reflexos, como esse caso. E no mandado de segurança, diferente do habeas corpus, onde a intervenção de terceiros é bem mais restrita, a lei é mais aberta. Então, impedir o Banco Central de participar desse IMS seria, na prática, violar o direito deles de defender seus interesses sobre aqueles bens, que são fruto do crime que ele sofreu. É um reforço importante da ideia de que a justiça precisa considerar todos os lados afetados. Análise sobre a importância de garantir a participação da vítima, a gente fecha mais este bloco aqui do informativo 817 do STJ. Foi denso de novo, né? Bastante. E fica aquela reflexão, né? Até que ponto essas regras processuais, como a necessidade de incluir a vítima ou a exigência de transparência nos cadastros, como vimos no primeiro caso, até que ponto elas conseguem realmente equilibrar os direitos e interesses de todo mundo nessas disputas complexas? Uma boa pergunta para se pensar. Bom, nos vemos no próximo bloco para continuar essa exploração. Gostou da análise? Então deixe o seu like e siga o nosso canal. Olá! Hoje vamos direto aos 4 julgados finais do informativo 817 do STJ. Tem coisa importante aqui, né? Prazos, execução penal. Sim, e além disso, 2 afetações novas para recurso repetitivo em processo civil. Muita coisa relevante. É verdade. Essas afetações são sempre cruciais de acompanhar, né? Definir o futuro de muitos casos. Exato. É o STJ dizendo como a questão deve ser resolvida em todo o país. Fundamental ficar de olho. Bom, vamos começar então. O primeiro é o agravo regimental no habeas corpus 851.985, lá de São Paulo. Processo penal. O ponto principal. Prazo para agravo regimental em matéria penal é de 5 dias. Isso, corridos. Nada de contar só dia útil como no cível. A regra aqui é diferente, tá lá no Código de Processo Penal, artigo 798, e na Lei 8.038 também, artigo 39. Ou seja, sábado, domingo, feriado, tudo entra na conta. Tudo. Prazo penal é contínuo, peremptório, não para. É uma diferença bem marcada em relação ao CPC e que, olha, pode pegar muito advogado desprevenido. Nossa, imagina. Um detalhe que derruba recurso, né? Com certeza. Perder prazo por causa disso é complicado. Certo. Mudando um pouco, mas ainda na área penal, temos o ARG no HC 866758, também de SP. Agora é a execução penal. Esse é interessante. Uso de celular pelo preso no trabalho externo. É falta grave ou não? O STJ diz que não, né? Pelo menos não automaticamente. Exato. O ponto é a tipicidade. A Lei de Execução Penal, lá no artigo 50, inciso 7º, proíbe ter celular dentro da prisão. Ah, o detalhe é o dentro. Justamente. Trabalho externo é externo, fora do estabelecimento. Então, a conduta não se encaixa perfeitamente ali. Mas e se o juiz proibir expressamente? Aí sim, se tiver uma ordem judicial clara, específica, dizendo não pode usar celular durante o trabalho externo, e o apenado desobedecer, aí poderia configurar falta grave por desobediência, que é o inciso V do mesmo artigo 50. Entendi. Mas sem essa ordem expressa, a conduta é formalmente atípica para falta do inciso 7º. Não dá para presumir a proibição só porque ele está cumprindo pena, sabe? Faz sentido. Uma análise bem técnica da lei. Agora vamos para as afetações. Processo civil na área. Tema 266 primeiro. Sim, esse tema vem de 2 RESPs. O 1874133 e o 1883871. E a questão é bem prática. Mexe com condomínio, banco. Qual é a pergunta que o STJ vai responder? Basicamente, é possível penhorar o imóvel que está alienado fiduciariamente para pagar a dívida de condomínio? Questão delicada. O imóvel é garantia do banco, mas a dívida é do condomínio onde ele fica. Pois é, a dívida de condomínio é propter rem, acompanha o imóvel. Mas o imóvel não é bem do devedor ainda, né? Está alienado para o credor fiduciário. É um conflito clássico de interesses. Que vai dar o que falar.
Importante para muita gente essa definição. Demais, condomínios, instituições financeiras, mutuários, todo mundo de olho. E outro tema afetado, também de processo civil, é o 1267. Vem lá do Maranhão. 3 RESPs. Isso, os RESPs 2072, 867, 868 e 870. Esse é mais processual raiz, digamos assim. Sobre o quê? É sobre fungibilidade recursal, sabe? A possibilidade de aceitar um recurso mesmo que não seja um nome certo. Ah, sim. Em que situação específica? Imagina assim, o juiz lá na primeira instância não admite a apelação da parte. E pior, em vez de mandar o processo para o tribunal decidir sobre essa admissibilidade, como manda o CPC no artigo 1010, parágrafo 3º, ele simplesmente não manda, trava o processo ali. E aí a parte faz o quê? Então, a parte entra com uma correição parcial, que é um meio para corrigir erro de procedimento do juiz. Só que, tecnicamente, talvez o recurso cabível contra essa decisão que barrou a apelação fosse o agravo de instrumento, lá do artigo 1015. Entendi. A pergunta para o STJ é: nesse caso, o tribunal pode aceitar a correição parcial no lugar do agravo, aplicando a fungibilidade, para não prejudicar a parte que teve seu recurso indevidamente barrado na origem. Para garantir o direito de recorrer no fim das contas. Exatamente. É um debate sobre formalismo versus acesso à justiça, né? Bem interessante também. Então, para recapitular rapidinho. Prazo penal de 5 dias corridos para o agravo regimental. Celular no trabalho externo só é falta grave com proibição expressa. E 2 grandes teses a serem definidas: penhora de imóvel alienado por dívida de condomínio. E a fungibilidade entre correção parcial e agravo quando a apelação é trancada indevidamente no primeiro grau. Isso, temas 1266 e 1267. Perfeito. E o que fica de reflexão, né? Essas teses repetitivas. Fica a expectativa de como o STJ vai equilibrar esses interesses todos, né? No 1266, a garantia do crédito imobiliário contra a necessidade do condomínio. No 1267, o rigor das formas contra o direito fundamental de recorrer. A busca pela segurança jurídica e pela celeridade, mas sem esquecer da justiça no caso concreto, né? É o grande desafio. Essas decisões vão impactar milhares de processos Brasil afora. A gente espera que tragam previsibilidade, claro, mas uma previsibilidade que funcione bem na prática. Com certeza. Bom, foi ótima conversa. Agradecemos muito a quem nos ouviu até aqui. Sim, obrigada pela companhia. E para continuar acompanhando nossas análises, não esqueçam, inscrevam-se no canal Juris 360 Lab e deixem o like. Até a próxima!